palavra. Acolhemos a palavra do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O mês de maio, irmãos e irmãs, mês da família. Todos nós sabemos que a família é uma instituição divina. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou a família. E a gente vê lá no livro de Gênesis, texto muito conhecido de todos nós, quando Deus Pai decidiu e disse: façamos o homem e a mulher segundo a nossa imagem. Imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bênção, que privilégio saber que a família, como foi colocado agora há pouco pela nossa irmã presbítera Margarete, recebe essa bênção, esse privilégio de ser imagem e semelhança da Trindade. Gênesis 2, versículo 18, a Trindade decide também, e você conhece muito bem essa expressão, quando Deus Pai diz: não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Por quê? Deus disse isso porque Deus já conhecia a experiência da comunhão. Quando Ele diz para o seu Filho e para o Espírito Santo, Ele está dizendo também que Ele conhecia essa grande bênção, esse grande privilégio da comunhão. Então, quando Ele vai criar o homem, você conhece a história, Ele pensa naturalmente na comunhão que Ele tinha com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele declara: não é bom que o homem fique só. Então, nesse sentido que Deus cria a família, junto, não é? Junto com a família. Eu lembro uma vez que eu ainda não namorava, né? E aqui hoje vocês estão aí conhecendo a minha noiva. Pretendo me casar no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu lembro que as pessoas me questionavam: como você consegue ficar sozinho? E eu sempre tinha uma resposta pronta, que era de coração. E eu dizia assim para essas pessoas que me perguntavam: quem disse que eu fico sozinho? Por quê? Porque antes de eu conhecer a Karina, não é? E depois do dia 12, em nenhum momento eu pretendo ficar sozinho, não é? Mas antes de eu conhecer a Karina, eu tinha a experiência do relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com meus sobrinhos, que eu tenho 6, com meus tios, com minha avó, com meu avô. Dependendo do momento, com a família toda reunida, aquela festa, que vocês sabem muito bem o que significa, por incrível que pareça, passava-se na mente o seguinte sentimento: eu prefiro ficar sozinho. Preciso ficar sozinho um minutinho. Quem diria? Eu lembro de um pastor, você deve conhecer ele, muito conhecido da nossa denominação, reverendo Ademar de Fava. Nunca mais me esqueci, as irmãs de São Paulo que devem lembrar dele. Ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte: eu agora estou velho. Ele já devia estar na casa me perdoe essa expressão, velho, no sentido de experiência, dos 80 anos, né? E ele dizia assim, agora só com a esposa: eu amo a família. Eu amo muito quando meus netos, meus bisnetos estão próximos de mim. E aí ele dizia o seguinte: mas eu também gosto quando eles vão para a casa deles. Os mais velhos devem saber o que eu estou dizendo. Mesmo
si, irmãos e irmãs, é o desejo de Deus, foi o desejo de Deus que o homem não fique só. Eu perdi meu pai há 2 anos, e agora foram 46 anos de matrimônio. Se for contar entre namoro e noivado, certamente 50 anos. E agora minha mãe, entre aspas, mora sozinha. Aliás, um dos motivos que me fez aceitar, entendi que foi vontade de Deus voltar para o interior, é para estar perto da minha mãe. E agora está com 71 anos de idade. Em alguns momentos ela se encontra sozinha, mesmo tendo 4 filhos, 6 netos. Em alguns momentos ela se encontra sozinha. Às vezes eu vou lá, visito, de repente eu percebo que já está na hora que ela quer ficar sozinha. Cadê? Mas eu também percebo, irmãos e irmãs, já até comentei isso com a Karina, que eu vou embora para minha casa, moro perto dela, poderíamos morar junto, mas hoje ela precisa ainda desse momento sozinha. Eu percebo isso nela, mas quando eu volto para minha casa, já comentei isso com a Karina, não passa uma semana, falo todos os dias com ela, mas ela já quer. Quando você vai vir aqui? Eu falei, mas eu acabei de sair daí. Você quer que eu volte? Você quer que eu volte? Vai fazer café? Tem pãozinho para a gente comer? Né? Tudo isso para expressar esse sentimento que é de Deus. Coloque isso no seu coração. Não é bom que o homem fique só. Mesmo assim, irmãos e irmãs, uma pessoa, você há de convir comigo, uma pessoa pode estar casada ou casado e pode se sentir sozinho. Eu já vi pessoas dizerem isso: pastor, eu me sinto muitas vezes sozinho. Pastor, eu me sinto muitas vezes sozinha dentro da minha própria casa. Já teve pessoas que eu já ouvi dizendo o seguinte: pastor, se eu não quero encontrar a minha esposa, sabe o lugar que eu devo estar? Na minha casa. Pode acontecer isso. Quer se esconder da esposa? Vai para casa. O pastor disse isso. Não é? Pode acontecer isso. Mas mesmo assim, olha que coisa bonita, irmãos e irmãs. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Vocês vão recordar, não é? O salmista vai dizer: ainda mesmo, para a gente entender a importância da família, ainda mesmo que um pai ou uma mãe, olha que coisa bonita, me abandonar, diz a palavra de Deus, o Senhor não nos abandona. Estão entendendo, irmãos e irmãs? Tenho certeza que não faz parte aqui esse versículo no nosso contexto, mas existem sim muitas pessoas que se sentem sozinhas pela ausência dos pais, pela ausência da família. Mas Deus, já sabendo a respeito disso, Ele disse o seguinte: ainda que o pai ou uma mãe te abandone, eu, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não abandono. Posso ouvir um amém? Amém. Então você que de repente já está viúva ou viúvo, de repente sem a visita do seu filho, do seu neto, lembre sempre desse texto. Deus se importa tanto com a família que Ele está com você hoje, aonde você estiver, mesmo na sua casa sozinho. E hoje Ele se faz presente através da presença do Espírito Santo. Não é desejo, irmãos e irmãs de Deus, que o homem fique só. Vou tentar ser breve aqui na nossa palavra. Agora voltando para o Salmo 133. O Salmo 133 foi escrito pelo rei Davi. Todos nós conhecemos a história dele. É chamado de Cântico da Romagem, também conhecido como Cântico da Peregrinação. Quando o povo de Israel usava, quando eles iam até Jerusalém, justamente para prestar culto ao nosso Deus.
Eu tive a oportunidade de pregar em São Paulo, na Catedral de São Paulo. Eu lembro que eu falei isso, vocês devem ter ouvido alguma coisa a respeito disso, né? Graças a Deus a gente já pode retornar ao culto, mas naquela época, esse texto que foi lido, não é? Que nós acabamos de ler, havia uma grande dificuldade, as pessoas andavam quilômetros. Irmãos e irmãs, por que parece, andavam dias para chegar até Jerusalém para prestar culto a Deus. Homens, pais, mães, olha só a importância, o reconhecimento que eles tinham desse momento, dias para chegar até a Jerusalém para adorar ao Senhor. E esse Salmo 133, o que eles faziam? Quando eles iam nesse processo para chegar até Jerusalém, eles iam dizendo: ó, quão bom, você pode ver, abrir sua Bíblia, ó, quão bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, irmãos e irmãs, voltando aqui para o pastor, o Salmo 133 fala sobre a importância da comunhão. O Salmo 133 fala da importância da unidade. Quando o salmista vai dizer quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque essa unidade, irmãos e irmãs, por incrível que pareça, esta unidade não era algo natural para os israelitas. Nós sabemos disso, esse mês nós temos visto isso na televisão, né? A história de Israel mostrava muitos conflitos entre as tribos. Por muitos anos, irmãos e irmãs, por muitos anos, Davi, olha só, o rei Davi, o principal rei de Israel até hoje, né? Para quem gosta da história de Israel, o principal rei de Israel até hoje, por muitos anos, Davi teve que lidar com conflitos entre as tribos. Por muitos anos, Davi reinou apenas, irmãos e irmãs, através de duas tribos. Israel foi dividida eram 12 tribos, duas tribos, de um lado, as tribos conhecidas como as tribos do sul, e 10 tribos do outro lado, conhecidas como as tribos do norte, né? Então a gente sabe muito bem o que significa isso. Eu sou de São Paulo, então lá em São Paulo tem zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste. Então, por muito tempo, todos os reis de Israel, né, principalmente os filhos do rei Davi, Jeroboão e Roboão, quem conhece a história, né, teve que lidar com conflitos. E quando fala de conflitos, gostei muito aqui da expressão da nossa irmã Margarete, é isso mesmo. Por mais que a gente sabe que né, uma nação ela é constituída de pessoas, às vezes a gente liga a televisão e começa a criticar os líderes, presidentes, governadores, prefeitos, mas a gente nunca pode esquecer, irmãos, mas se a nossa nação não vai bem, é por causa da família. Não a família cristã, mas a família em geral. Hoje nós temos lá, por exemplo, um presidente da República, né, que no começo do seu reinado, ele foi muito criticado porque ele tem 3 filhos que não foram eleitos como ele, mas estavam todos os dias lá sentados do lado dele no Palácio da Alvorada. Eu conheci um pouco, porque eu tive a oportunidade de morar 4 anos em Brasília, não é? Então, não é prática, nepotismo, não é na democracia normal 3 filhos ficar dentro do Palácio da Alvorada. E aí vem os políticos, vem todo mundo criticando, mas não pode, isso pode, isso não pode. O rei Davi não era diferente, também vivia os mesmos conflitos que a nossa sociedade vive hoje, mas a gente nunca pode deixar de esquecer que os grandes conflitos, agora a gente está assistindo aí lá Israel e Palestina, continua até hoje com os grandes famílias, irmãos se atacando, mortes se atacando. Então, o rei Davi era muito respeitado na época, o carisma dele, nós sabemos porque foi considerado o maior rei de Israel. Ele foi muito usado por Deus, justamente porque enquanto
enquanto algum líder lá, usado pelo inimigo, criava situações de intrigas e conflito, o que Davi dizia? Algo bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Quando você ouvir a palavra irmãos, coloque sempre família, tá bom? Pai, quão bom e agradável é quando o pai vive em comunhão com a mãe, quando os filhos respeitam os pais, quando os pais não provocam, como diz a palavra de Deus, a ira dos filhos, mas ensina ele na disciplina. Como é bom e agradável. Infelizmente, irmãos e irmãs, por causa da desobediência de Israel, esses conflitos, mas Davi, o principal rei de Israel até hoje, sabia da importância da comunhão, a importância da união, e ele usa essa expressão que é de todos nós, é bom e agradável. Outra lição, irmãos e irmãs, que Davi nos chama a atenção, rei de Israel, é a comparação, olha só que coisa interessante, é a comparação que ele faz da comunhão entre os irmãos. E ele vai dizer o seguinte: é como. Você pode repetir comigo? É como. É como. Tem alguém acordado aí? É como. Ele vai dizer: é como um óleo precioso. Que óleo é esse, irmãos e irmãs? Óleo precioso que era usado para ungir a cabeça do sacerdote. Ele pega essa ideia, por isso que ele fala como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que era um dos primeiros sacerdotes, que foi Arão lá no início da história, devia ter uma barba muito grande. Mas o mais importante desse texto que ele está nos ensinando, a figura do sacerdote, não em si o sacerdote, mas o que representa o sacerdote e o papel do sacerdote. E aí você pode entender hoje na nossa cultura, são os líderes, qualquer liderança que seja uma liderança de cidade, seja uma liderança de igreja eclesiástica, qualquer uma dessa, o Arão devia ser barbudo, mas mais do que isso, é o óleo que descia sobre a cabeça dele, o óleo da unção. Esse óleo escorria, devia ser muito quente lá, Era muito quente a região, então você imagina uma região quente como Votuporanga, o óleo descendo, escorrendo, sobre a gola de suas vestes. Então, que a primeira coisa que passa na cabeça do salmista aqui, para ilustrar essa comunhão, é a figura do sumo sacerdote. Ele representa o povo de Israel no culto de adoração a Deus. A unidade, a comunhão dos irmãos, então, está no fato de eles estarem juntos, de eles estarem subindo para Jerusalém para se unir em adoração ao único Deus. Essa comunhão é a unidade verdadeira da adoração do verdadeiro Deus, sempre com esse propósito de unir o seu povo. Então, quando Deus institui o sacerdócio, o ministério do sacerdócio, esse óleo que vai sobre a cabeça dele é para dizer, a partir de agora, a sua missão, sacerdote, a sua missão é trazer paz para o povo, a sua missão é provocar no povo comunhão. O sacerdote é representante de Deus para dizer o seguinte: o que Deus quer, o que Deus deseja. Olha só, irmãos e irmãs, isso é muito sério, Naquela época ainda era a forma de governo era chamada de teocracia. Lembra mais que estava na escola que você ensina para as crianças, os adolescentes? Teocracia. Nessa época, o sistema de governo, o sacerdote tinha, antes ainda um pouco da monarquia, tinha esse papel. Então, essa unção só cabia na cabeça dessas pessoas que sabiam qual que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos e irmãs,
por incrível que pareça, não é separar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro-esquerda, não. O papel do Filho de Deus é trazer comunhão. Mas pastor, há um conflito aqui na minha casa, há um conflito no meu lar, o que o pastor tem que fazer? Tem que reunir o presbítero, a presbítera, tem que, junto com o pastor, vai lá, ora por isso, fique tranquilo, fique em paz, porque o desejo de Deus para a família é que haja comunhão. Irmãos e irmãs, seja um pecado que for. Aliás, o único pecado que não tem perdão na Bíblia, o único pecado que não tem perdão na Bíblia é o pecado justamente contra o Espírito de Deus. Fora disso, qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a vontade de Deus, essa pessoa deve saber disso. E a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade, a vontade de Deus é que os irmãos, que a família, que marido e esposa, que os filhos vivam sempre em comunhão. O salmista faz, irmãos e irmãs, uma comparação especificamente entre a comunhão agradável e o óleo de unção sobre a cabeça do sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote tinha que ser ungido por este óleo. A receita deste óleo era tão especial, era tão santa, que Deus mandou. Olha só que coisa interessante, vou mandar para vocês depois no WhatsApp, aqui é uma citação. Deus mandou para lá matar qualquer pessoa que tentasse produzir ou usar este óleo fora do serviço do templo. E ai do sacerdote, olha só, não é só o povo não, ai do sacerdote que não usava, que não reconhecia. A gente sabe de algum deles, um dos famosos, mais famosos da Bíblia é o sacerdote Eli. Vocês lembram dele? Que o sacerdote não era mais usado. Deus usou uma criança chamada Samuel. Deus começou a falar com Samuel, falou: Samuel, vocês conhecem a história? Porque um sacerdote chamado Eli esqueceu de ser instrumento de Deus e começou a se beneficiar com as bênçãos, né? E aí a família toda, vocês sabem o problema que houve por causa dos filhos. Mas o sacerdote de Deus, a sacerdotisa de Deus, o povo de Deus aqui, né, quando fala sacerdote, não olhe só para o pastor, é todos nós somos sacerdotes hoje, somos chamados, convocados para sermos esse instrumento de bênção, de comunhão na vida da nossa família, consequentemente também na nossa sociedade. Último lugar para a gente terminar. A parte mais bonita do Salmo, versículo 3 do Salmo 133, quando Davi vai dizer: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aí a coisa mais bonita que toda pessoa responsável, todo pai responsável, toda mãe responsável, quando toma a decisão de ter um filho, por exemplo, né? Vamos ter um filho. Quando a pessoa vai se casar, né? Quando ela toma a decisão de se casar, ela vai lá e procura o pastor, fala: pastor, nós vamos nos casar, porque nós queremos aquilo que, irmãos e irmãs, não só nós cristãos queremos, mas toda a sociedade quer. Está acessível a eles, só depende da humildade do coração deles. Ninguém é feliz, bem-aventurado. Ninguém é bem-aventurado se não tiver a bênção de Deus. Alguém fez aniversário esse mês aí lá no nosso WhatsApp. Não me engano, foi a Valdirene. Foi você que fez esse dia, Valdirene? Desculpa porque eu dei parabéns para alguns lá e eu usei essa expressão. Grave isso, irmãos e irmãs. A bênção de Deus, ela é suficiente. Pastor, eu preciso tanto de um trabalho. Pastor, eu preciso tanto de um esposo.
pastor, eu preciso tanto de uma esposa, eu preciso de filhos, pastor, eu não aguento ficar mais sozinho, pastor, eu preciso. Na sociedade consumista, eu preciso de mais dinheiro, não está dando. Pastor, está acabando o mês e não está sobrando dinheiro. Chega no dia 15, eu vou pedir vale lá para o meu patrão, porque não está dando. Eu preciso. Então, Davi está dizendo para todos nós, irmãos e irmãs, se queremos ser bem-sucedidos, eu vou usar a última palavra daqui a pouco para terminar, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos a bênção de Deus, porque ela é suficiente. Amém. Ela é suficiente. Davi está ensinando para nós: viva em comunhão. Viva em comunhão entre os irmãos. Viva em comunhão com a sua família. Preserve a comunhão na sua casa, no seu lar. Preserve. Aprofunde-se na comunhão. Outra hora a gente pode falar a respeito disso. Como aprofundar, porque tudo isso a gente aprende. Não é, presbítera Margarete? E já é vovó, esses dias eu pedi lá no grupo do WhatsApp, por favor, mande as fotos para mim da família, eu quero conhecer. Ela mandou, fui ver as fotos, conheci os filhos, netos. Aí a presbítera Marli mandou, conhecer a família. Que família linda, a presbítera Darley. Agora, se é que eu posso pedir isso, né? Você já viu que eu mando algumas fotinhas minhas lá no grupo. Manda a foto para eu conhecer. Manda o nome da família para eu conhecer. Não é? A gente está chegando, você aqui é meu esposo, pastor, você aqui é minha esposa, você aqui são meus filhos. Quero conhecer. Alguns eu já conhecia. Mas irmãos e irmãs, não tem jeito. O único caminho da felicidade plena na vida do ser humano é a bênção de Deus. A bênção de Deus é suficiente. Esse homem, essa mulher que entende isso, que tem esse discernimento, que o caminho da bênção de Deus é no caminho da comunhão. E eu vou até estender um pouquinho, que não está no texto aqui, porque Davi não falou isso. Se eu tivesse meu professor aqui de seminário, ele ia me criticar. Deseja, em primeiro lugar, ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Se você conseguir ter comunhão com o Pai, buscar isso com o Filho e com o Espírito Santo, é impossível qualquer um de nós não termos comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, meu desejo é que eu e você tenhamos vida e vida para sempre. Amém. Amém? Vamos colocar de pé.